Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens Significados Bíblicos. O tema que vamos abordar hoje é uma pergunta: a igreja deve fazer assistência social a todas as pessoas? E aí, o que você acha? Você acha que sim? Você acha que não? Depende da situação? Vamos lá entender um pouco mais através da Bíblia? Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiramente a pôr em prática a sua religião, cuidando da própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe a esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. No entanto, a que vive para os prazeres está morta, mesmo estando viva. Dê-lhe essas ordens para que seja irrepreensível. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido e seja bem conhecida por suas boas ações, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais superam a dedicação a Cristo, querem se casar. Assim, elas trazem condenação sobre si por haverem rompido o seu compromisso prioritário. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andam de casa em casa, não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem. Não, aliás, tenham filhos, portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administre a sua casa e não dê ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, pois, já se desviaram para seguir Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas na família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Esse texto está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, do verso 3 ao 16. É um texto um pouco longo, mas é um texto que a gente pode extrair o tema de hoje. Aqui a gente viu ali sobre as viúvas. Só que a gente tem que entender que no contexto que Paulo escreveu ali para Timóteo, o seu filho na fé, as viúvas e os órfãos eram os necessitados daquela época. Hoje a gente pode colocar ali que os necessitados são os moradores de rua, são as pessoas de menores rendas, mas naquela época os necessitados eram viúvas e órfãos. Então a gente trazendo para o contexto hoje, os necessitados a gente sabe quem são. Moradores de ruas, são pessoas de baixa renda, são mulheres ali que têm filhos ali, mas não têm maridos, né, que o marido abandonou. Então, hoje é um pouco diferente, mas trazendo ali na realidade que Paulo diz também serve para os nossos dias no contexto do século XXI. E voltando lá atrás no texto, a gente vai ver ali, ó, trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. A gente pode transformar aqui, trate adequadamente as pessoas que são realmente necessitadas. Mas se uma pessoa necessitada tem filhos ou netos, ou tem algum parente, ou tem algum familiar, que esses aprendam primeiramente a pôr em prática a sua religião, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Ou seja, a primeira coisa que Paulo nos ensina aqui é que se a gente tem na nossa família, como cristãos, pessoas que passam necessidades, essa responsabilidade de cuidar dessas pessoas que passam necessidade são nossa. Então a gente não deve colocar isso na igreja. E aqui Paulo fala, a viúva realmente necessitada, transformando para o contexto de hoje, a gente pode falar assim: a pessoa realmente necessitada e desamparada põe esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. No entanto, aqui a pessoa que vive para os prazeres está morta, mesmo estando viva. Dê-lhe estas ordens para que sejam pessoas irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus parentes, ou especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Ou seja, nós, como cristãos, se temos pessoas necessitadas na nossa família, devemos cuidar delas. Se a gente não cuidar dessas pessoas que estão passando necessidade, são nossos familiares, a gente está negando a fé e é pior que o descrente. É isso que Paulo está nos ensinando. Nenhuma mulher ou nenhuma pessoa deve ser inscrita na lista de viúvas ou de pessoas necessitadas, a não ser que tenham mais de 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido e seja bem conhecido por suas obras, por suas boas ações, tais como criar filhos, ser hospitaleiras, lavar os pés dos santos,
socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Ou seja, trazendo para o contexto aqui, claro que aqui Paulo está falando sobre viúvas, de ser uma boa mãe, de ser uma boa esposa, mas trazendo para o nosso contexto, então a gente tem que pensar assim, tá? Se a viúva ela tinha que ser boa mãe, boa esposa, tinha que ali cuidar da sua família, tinha que ter uma boa reputação, boas obras, a gente pode entender também que Paulo está querendo dizer para nós que as pessoas que a gente deve ajudar como igreja, ela também tem que ter boa reputação, boas obras, ser fiel à igreja, ser fiel aos princípios cristãos. A gente vai ajudar todo mundo? Primeiro que a gente nem dá conta de ajudar todo mundo. Seria ótimo se a gente desse conta, né? Quando eu pergunto lá, devemos ajudar todas as pessoas? Primeiro que a gente nem dá conta de ajudar todas as pessoas. A não ser que você é milionário. Aí você talvez. E mesmo assim, se você for milionário, se você for ajudar todo mundo mesmo, todo o planeta Terra, todas as pessoas, você não dá conta. Não dá conta nem de ajudar todo o Brasil. A não ser que você é trilionário, né? Mesmo assim, é meio difícil, porque para você ajudar todo mundo ali, talvez ali dar uma casa, dar ali uma cesta básica todo mês, né, pagar a conta de água, conta de luz, não dá, não vai dar, né? Então a melhor forma que a gente tem de ajudar as pessoas é transformar as pessoas ali, talvez numa boa trabalhadora, numa pessoa esforçada que ganha ali o seu dinheiro, fazer ela ali abrir um comércio para ela e ela se dedicar àquele comércio e prosperar através daquele comércio. Quando a gente dá ali subsídios, como o governo faz, muitas vezes a gente está tornando a pessoa preguiçosa e dependente daquele subsídio. Então, a melhor forma de a gente ajudar é instruir a pessoa, dar a ela uma profissão, dar a ela um cargo, dar a ela algo para que ela possa se sustentar com a força do seu trabalho, ali com o esforço do seu trabalho. E aqui, voltando para o texto, ele vai falar assim: ó, não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sensuais superam a dedicação a Cristo, querem se casar. Ou seja, Paulo está falando assim: ó, vocês vão ajudar as viúvas que têm mais de 60 anos, que foram boas mães, que foram boas esposas, que têm boa reputação com as pessoas, mas as mais jovens não, porque elas vão querer se casar novamente e aí o marido dela vai acabar sustentando ela. E assim elas trazem condenação sobre si por haver rompido seu compromisso prioritário. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa. Não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisa que não deve. Então, Paulo aqui já está falando. As pessoas, as viúvas são fofoqueiras, a gente não vai ajudar. As viúvas indiscretas, ociosas, a gente não vai ajudar. A gente pode ajudar as pessoas? Podemos, e é nosso dever ajudar as pessoas como igreja, como família, como irmãos. Mas aquelas pessoas que trazem uma má reputação para a igreja, a gente tem que pensar duas vezes antes de ajudar. Porque ao mesmo tempo que a gente está ajudando e ela está trazendo má reputação para a igreja, ela vai achar que ela está fazendo aquilo certo. Ou seja, o ideal é a gente chamar a atenção do irmão ou da irmã que ela precisa corrigir para a gente iniciar ali a ajuda, a assistência a ela. E ali Paulo vai falar assim, ó, portanto aconselho que as viúvas mais jovens se casam, tenham filhos, administrem a sua casa e não dê ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. Algumas pessoas Algumas, pois, já se desviaram para seguir Satanás. Se alguma mulher tem viúvas na família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com ela, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Então, se Paulo falou lá no início lá que se alguém tem na sua família pessoas que passam necessidades ou viúvas ali necessitadas, que a família deveria ajudar, aqui Paulo fala assim claramente: não seja a igreja sobrecarregada com elas. Como eu falei, a igreja consegue ajudar todas as pessoas que chegam para ela? Não, não. A não ser que é uma igreja ali que tem muito dinheiro, mas mesmo assim ela não vai conseguir ajudar todas as pessoas que chegam para elas. A gente deve ajudar quem? Nós, como cristãos, devemos ajudar a nossa família e aquelas pessoas que não têm quem ser amparada, a igreja vai ajudar. Então, quando eu pergunto assim, nós devemos ajudar todas as pessoas? Não, até mesmo porque a gente não dá conta. Devemos ajudar aqueles, né, como igreja, aqueles que não têm família para sustentar, para amparar as pessoas e pessoas ali que têm boa reputação, para também não queimar o filme da igreja. Imagina se você ajuda uma pessoa, coloca uma pessoa dentro da igreja ali, talvez ali para morar ali, para ser ajudada, para ter um livre sustento, e a pessoa ali começa a queimar o filme da igreja, começa ali a fazer coisas ali que desrespeita a congregação e desrespeita ali a igreja. Aí não pode acontecer, né? A gente precisa ali corrigir
essas questões primeiro, para depois ajudar a pessoa ali e dar ali uma assistência para ela. É um tema um pouco controverso, é um pouco ali que muitas pessoas acham que a igreja é responsável de ajudar todas as pessoas, e acho que a gente acabou de ver aqui com o apóstolo Paulo que não é bem assim, né? A gente não pode sobrecarregar a igreja, até mesmo porque a igreja não dá conta de se for ajudar todas as pessoas, né? Ajudar as pessoas ali, dar uma assistência ali, é mais ali algo do governo, né? Seja do governo do seu país, do governo do estado, né? A prefeitura, do que da própria igreja. A igreja faz porque é um mandamento bíblico, é algo que Jesus nos ensinou. Mas o governo que deveria dar subsídio para essas pessoas, gerar emprego para essas pessoas, para que elas possam trabalhar ali e gerar renda ali para sua própria família. Amém? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe aí no comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no nosso canal e te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.